Oi, tudo bem? Eu sou a Kelly, psicóloga, doula, mãe de 3 adolescentes, e hoje eu vou contar para vocês por que eu resolvi trabalhar com mães, acolher mães. E isso tem a ver com a minha trajetória mesmo como mãe, desde a gravidez do meu primeiro filho. Eu trabalho com mulheres, casais, famílias, mães já há alguns anos e venho acompanhando o desenvolvimento, a trajetória, a jornada de muitas mulheres, assim como a minha própria, obviamente. E eu quis criar esse canal aqui do YouTube para poder compartilhar um pouco desses meus aprendizados ao longo desse tempo. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês com mais detalhes da minha história e de os motivos que me fizeram então me aproximar de tantas mulheres e trabalhar bem próximo delas nesse caminho da maternidade. Para começar, eu quero te contar que ser mãe não era um desejo para mim por muito tempo. Eu não me sentia conectada ao universo infantil, bebê era algo que não me atraía e eu era muito mais ligada ao universo dos adultos, mas nem por isso também não me ligava em gestantes, enfim, mulheres com bebês. Isso não era algo assim interessante para mim. Eu sabia que eu queria casar e ter filhos, só que eu planejava isso lá para frente. Eu imaginava assim com 30 anos, na verdade, era o meu desejo, né? Que com 30 anos eu seria mãe. Então eu não tinha pressa nenhuma, nem interesse em me conectar com esse assunto assim tão cedo, antecipadamente. Eu sabia, inclusive, que eu queria ter 3 filhos, mas como isso era um projeto lá pra frente, não era coisa assim que durante muito tempo da minha vida eu me liguei nesse assunto, não. Eu conheci o meu marido, a gente namorou, se casou em 2005, nisso eu tinha 27 anos. E aí, então, quer dizer, tava chegando o tal do momento de eu me preparar para ser mãe, né? E não há de ver que eu engravido com 29 anos, eu tive meu primeiro filho com exatos 30 anos, como eu tinha pensado anteriormente. Acabou que deu muito certo. Mas o que eu quero contar é que quando eu engravidei, justamente por essa falta de conhecimento, de, sei lá, de absolutamente nada a respeito do que é ter um bebê, criar um filho, ser mãe, eu corri para a biblioteca e eu me lembro como se fosse hoje, sabe aquela parte da biblioteca que tem aquelas mesas e cadeirinhas de criança? Eu lembro que eu fui lá. Não tinha na internet essas dicas que a gente tem hoje, assim, tudo montadinho, prontinho, né? Eu fui lá na prateleira, fui olhando, fui escolhendo alguns livros, peguei, assim, um monte, assim, de livros, sentei na mesa e comecei a ler e a folhear os livros, escolhi lá os que mais me interessavam, levei os livros para casa para tentar, de alguma forma, compensar, né, meio que esse tempo perdido e tentar entender pelo menos um pouco do que era essa tal maternidade que estava por vir. Então, experiência zero, afinidade zero, mas muita vontade de aprender, né? Afinal de contas, não tinha mais tempo para isso. Ou era agora ou era agora. E aí, é claro que eu li um pouco desses livros, mas é claro que eu ia lendo e percebendo, assim, que o que eu ia aprender mesmo era na prática, né? E nessa época eu queria muito fazer o parto normal, né, o parto natural, e eu percebi que eu tinha que me preparar muito para isso, né, num tempo em que não era nada normal falar de parto normal, sabe? Todo mundo fazia cesárea, minhas primas todas tinham feito cesárea, todo mundo que eu conhecia tinha feito cesárea, minhas amigas, e eu até pensava na época, eu falava, gente, esse povo tem algum problema, né? Como assim? Todo mundo fazer uma cirurgia, né, sendo que o corpo foi preparado para isso, né, o nosso corpo feminino nasceu com todas as ferramentas lá para o parto, né, para viver uma gravidez e um parto. Por que esse povo fica fazendo cesárea? E aí me veio essa curiosidade, somada à minha vontade imensa, né, de passar por essa experiência, de tanto ouvir a minha mãe dizer, a melhor experiência que você vai viver na vida é o parto dos seus filhos. Eu até gravei um vídeo aqui no canal sobre isso e eu vou colocar aqui para vocês verem também, porque fala muito dessa experiência do parto. Nessa época eu conheci o trabalho de assistência do parto humanizado, eu conheci o trabalho da doula, conheci vários profissionais, médicas, enfermeiras, obstetras, pediatras, que fazem uma assistência, que tem uma jornada muito bonita acompanhando mulheres, né, nesse trabalho do parto natural.
Enfim, mulheres, profissionais, famílias, trabalhos bem inspiradores, que me inspiraram, inclusive, a me tornar doula e a trabalhar com assistência ao parto durante muito tempo. Bom, aí chegou o dia do meu parto, né? Eu me preparando tanto na gravidez, finalmente chegou esse dia. E depois de 25 horas de trabalho de parto, o meu filho nasceu e veio para os meus braços. E eu vivi a experiência mais impactante de toda a minha vida ali, quando eu olhei nos olhos dele. Inclusive, ele nasceu 00:15. Depois, ao longo da madrugada, né, meu marido até deitou, que o parto dele foi no hospital, ele nasceu na água, na piscina. E o marido deitou lá, dormiu, né, cansado, super cansado desse tempo todo de trabalho de parto. E eu peguei o bebê, tem aqueles bercinhos de hospital, né? Eu peguei ele, tirei do bercinho, coloquei na minha cama e ficava olhando pra ele, sabe? Quando fica assim, nariz, rosto com rosto, nariz com nariz, olho com olho. Ele dormiu várias vezes, acordou, mamou, tal, dormiu de novo. Mas eu ficava ali olhando pra ele, sabe? Sem acreditar, tipo assim, alguém me belisca, não é possível que eu vivi essa situação. Meu Deus, não tô acreditando nisso. Como se eu precisasse ver pra crer, né? E eu ficava ali olhando pra ele. Depois ainda até pensei, meu Deus, eu podia ter dormido mais essa madrugada, né? Porque depois o sono faz tanta falta, né? A gente, assim, perde um pouco, né? Esse sono direto, de qualidade, né? Aquela coisa de ficar acordando de madrugada. Eu falava, eu podia ter dormido nessa noite. Mas não podia, eu estava muito impactada com aquela experiência. Uma experiência totalmente desafiadora, ao mesmo tempo tão sublime, tão maior do que qualquer coisa que eu já vivi na vida. E inclusive depois do parto não teve nada que se comparasse àquele momento. Uma experiência encantadora, profundamente transformadora também. Tipo, a vida se divide em 2 momentos, antes e depois do meu primeiro parto. E eu escrevi esse roteiro para esse vídeo há uns dias atrás, e enquanto eu estava escrevendo e lembrando disso, meu corpo foi se aquecendo, sabe? Eu fui tendo uma reação, assim, no corpo, daquele momento, né? Descrevendo, assim, como eu tô dizendo essas palavras, tão impactante que foi, né? O nascimento do meu primeiro filho. E aí eu comecei a manchar aqui, sabe? Umas manchas vermelhas. Depois eu vou até postar essa foto no meu Instagram, porque eu até tirei uma foto na hora para registrar, assim. Tanto que eu tava até corada, sabe? Foi muito legal relembrar. E agora, só de falar também, eu sinto, sabe? Sinto aquela coisa gostosa, assim, no corpo, de lembrar desse dia. Aí eu senti, assim, que eu nasci de novo, né? Literalmente, a gente sente, assim, como fosse mesmo um renascimento. A gente nasce para uma nova vida. Daquele jeito, assim, que a gente não sabe nem por onde começar, assim como o bebê, né, que tá nascendo, tudo novo. A gente é uma mãe bebê, que a gente também tá ali tentando achar o jeito, tentando entender, né, achar a bolinha, tentando se entender naquele novo lugar. Eu só sabia que eu tinha que respirar e me firmar para dar conta de suportar tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim. A sensação era muito forte de que eu estava compreendendo ali, absorvendo a ideia de que eu estava me tornando mãe e me entregando à maternidade de corpo e alma. Só que aí, minha amiga, né, cuidar de bebê, viver um puerpério é outra história. A gente se prepara muito para o parto e para o puerpério, assim, por mais que a gente prepare, não tem jeito, é só vivendo mesmo, né? Afinal de contas, o parto, a gente sabe que vai acontecer, né, que a gente vai chegar lá. A nossa relação com o bebê é algo que a gente vai construir, né? A gente vai conhecer quem que é esse espírito que está chegando, como nós somos como mães, principalmente na primeira vez. Então é algo que a gente ainda vai construir, é algo novo que precisa da realidade mesmo acontecer para que a gente possa experimentar e realmente realizar aquilo que a gente está imaginando. No meu caso, ainda teve, né, essa falta de experiência, falta de proximidade aí com esse universo materno e infantil, como eu falei, mas de qualquer forma, a experiência da maternidade mexe muito com a gente, mexe muito com as mulheres, principalmente. Até que a gente compreende a relevância e a dimensão desse mundo novo, até que a gente aprende a se entregar ao fluxo da vida e a parar de lutar contra a maré, demora um tempo. E muita água passa debaixo dessa ponte, como dizem. E como se não bastasse isso, o nosso primeiro filho, o Caio, quando ele tinha 10 meses, a gente engravidou da nossa segunda filha, né, a Laila. E depois, um tempo depois, engravidamos da nossa terceira filha, a Yasmin.
Quando a Yasmin nasceu, o Caio tinha 3 anos e meio, e ele ainda não tinha desfraldado a fralda da noite, então tinha dias que eu trocava a fralda de 3 bebês, ia na farmácia, comprava pacote GG, o M e o RN, né? E ser mãe por um bom tempo foi bem desafiador para mim nesse contexto, né? E aos poucos é que eu fui aprendendo a surfar nessas ondas aí. Tinha hora que ondas mais mansas, hora ondas mais bravas, né? Tinha hora que o mar se acalmava, hora que o mar se agitava. E é com o tempo e com a experiência que a gente vai aprendendo a navegar e a surfar nessas águas. Uma das primeiras coisas que eu entendi é que antes de querer planejar a educação que eu vou dar para os meus filhos, como que eu vou criar os meus filhos, eu tinha que encontrar comigo mesma, com quem eu era, com quem a vida estava me moldando para ser. E eu percebi que quanto mais eu me abria para isso, para esse propósito de me conhecer, mais eu me conhecia, mais eu me fortalecia, mais eu me firmava, mais inspiração eu recebia para conduzir meus filhos, para conduzir a mim mesma. Essa busca por autoconhecimento, ela não é brincadeira não, tem momentos que a gente encontra assim a nossa própria sombra, as nossas dores, as nossas carências, os nossos medos, os nossos anseios, um lado nosso às vezes que a gente não conhecia antes, quando fica nervosa, estressada, chateada, triste. Não é muito fácil, mas é o caminho que a gente tem para atravessar e encontrar lá do outro lado a nossa força, a segurança que a gente precisa na maternidade. Então, nesse momento, eu estava fazendo esse caminho, fazendo essa trajetória, não muito fácil, por vezes bem difícil mesmo, mas que foi um caminho possível para que eu chegasse, né, a um lugar melhor. Inclusive, é esse caminho que eu busco compartilhar aqui com vocês, com as mulheres, com as mães, para te ajudarem também a encontrar, sabe? Encontrar o seu próprio caminho, encontrar o seu jeito, a sua força, uma forma mais segura de exercer a sua maternidade. Mulheres que também vivenciam as suas dores, os seus medos, o também não saber o que fazer, o se sentir incapacitada, enfraquecida em algum ponto do caminho. A escolha de acompanhar, de acolher, de estar junto na jornada das mulheres, das mães, então tem muito a ver com minha trajetória, com esse meu processo, com os sentimentos que eu senti, as coisas que eu passei no meu puerpério dos meus 3 filhos, né, o meu próprio caminho e processo de crescimento junto com eles, né, cada um deles trouxe um elemento diferente que me ensinava mais sobre a vida, sobre mim mesma, sobre as minhas capacidades. Cada filho trouxe mais informação, mais respostas, né? Mais oportunidade de crescimento e de vencer as lutas, as dificuldades que eu encontrava. E com isso eu me sentia cada vez mais capacitada e mais segura, conseguindo também proporcionar para eles cada vez o melhor de mim. Eu acredito fortemente que o caminho do autoconhecimento e da firmeza, do encontro consigo mesma, do encontro com a sua verdade, da firmeza no seu propósito, em quem você realmente é, sem ficar copiando fórmulas, jeitos, receitas de outras pessoas, mas se inspirando em pessoas, trabalhos, em projetos, em propostas e principalmente em exemplos de pessoas ou de simples atitudes que tenham a ver com você, né? Porque às vezes você não vai concordar exatamente com tudo que a pessoa faz e fala, mas aquilo faz sentido para você em algum momento, mas que para muito além disso tá o seu próprio caminho, a sua jornada interna, a travessia que você faz dentro de você, por dentro, sabe? Da sua história vivida, da sua origem, das suas histórias, de tudo que você já viveu até hoje, o que você aprendeu com os seus pais. A maternidade nos consome e nos desgasta, com certeza. Só que tem muitas mulheres que só conseguem olhar para esse lado pesado, sofrido, dolorido. Até dizem assim que a gente não deve romantizar a maternidade, que a maternidade é quase falando que a maternidade é horrível, que é pesada, né? Tipo assim, que é uma coisa mais difícil do mundo. Mas eu tenho um outro olhar para esses desafios, sabe? É difícil? É difícil. Muitas vezes é pesado? É pesado.
Mas eu vejo que esses desafios são, na verdade, grandes presentes, porque é por meio deles que a gente encontra força, que a gente encontra capacidade de vivenciar, de atravessar as lutas e de vencer. Então, a gente precisa disso para que a gente saiba encontrar a nossa força e o nosso poder, a nossa capacidade de exercermos a maternidade. Os desafios, então, eu vejo que são guias, eles nos mostram o caminho. Basta que a gente saiba olhar e ver. A maternidade é uma fonte inesgotável de sabedoria e de força. O que a gente precisa é encontrar esse caminho. E a gente encontra esse caminho quando a gente encontra com quem a gente é de verdade. Sem máscara, sem querer fugir. É quando a gente consegue cuidar das nossas dores, cuidar da nossa história, cuidar da nossa alma. É quando a gente cicatriza as feridas e se restabelece para uma vida nova. Uma vida íntegra e plena. E aí a gente se coloca de pé, se firma e segue com segurança o nosso caminho, encontrando sabedoria para guiar os nossos filhos com valores firmes e fortes. Esse é o caminho que eu venho aprendendo a trilhar e o caminho que eu venho trazendo aqui para compartilhar com vocês. Com a intenção não de te ensinar como você deve ser como mãe, porque isso daí só você que sabe, mas com o querer de te ajudar a encontrar o seu próprio caminho, que te torne mais consciente e segura de si, e te fortaleça para seguir firme, fazer os seus planos, ser a mãe que você quer ser, coerente com a sua verdade e com aquilo que faz sentido para você. Sigamos juntas e se eu te auxiliar um pouquinho aqui, eu já sigo feliz. Se inscreva no canal para você acompanhar os vídeos, também para ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas, acompanhar os vídeos que eu já postei anteriormente. Grata pela sua presença até aqui e a gente se encontra em breve. Um beijo!